Quando os homens e mulheres chegaram para criar Londrina, para fundar essa cidade, eles, por uma questão de sobrevivência, eles precisavam se unir. Eles falavam línguas diferentes, eles vieram de países diferentes, eles tinham culturas diferentes, eles tinham posições ideológicas diferentes, eles tinham visões de mundo diferentes, mas eles precisavam se unir, porque senão não sobreviveriam. Então, a união está na origem da nossa cidade. Os três primeiros comerciantes chegaram antes da cidade, porque quando eles chegaram já havia a demarcação do futuro perímetro urbano, mas o que havia eram picadas. Então o Alberto Koch chegou em outubro de 1930 e fez o rancho dele ali na rua Heimtal. Ele chegou, era mato ainda. Em 31 veio a família Schultais, em 32 abriram o seu estabelecimento, e em 32 também o Davi Dequeche abriu o seu estabelecimento. Então esses três primeiros comerciantes, eles vieram antes da cidade. Meu pai nasceu no Líbano e veio para o Brasil. Já tinha uma irmã dele, o cunhado, tinham migrado para o Brasil. E eles vieram. Meu pai veio, vieram mais alguns irmãos dele. E foram para Mafra, onde o cunhado dele e a irmã estavam estabelecidos. E de lá ele veio, foi a Cambará, e de Cambará ele veio para Londrina. Mas não tinha Londrina, tinha o projeto da Companhia de Terras de fazer uma cidade aqui na região. Todo libanês chega no Brasil começa com um mascate. Vai na casa da irmã ou de um patrício, enche uma mala e sai vendendo. Nós morávamos em São Paulo, né? E o papai resolveu sair da empresa que ele trabalhava, que era uma empresa também que vendia cereais. E ele veio para Londrina, mas as notícias sobre a cidade que era muito precária, né? Então ele veio na frente. E meus tios que moravam em São Paulo ficaram horrorizados. É uma cidade que você vai encontrar cobra, onça. Até 1940 era muito precária a situação aqui, né? Era precária, o pessoal tinha que conviver com os males do sertão, com a malária, o tifo, com os acidentes nas redondezas, as pessoas desmatando e se acidentando. Essas casas secos e molhados de interior, ela vendia tudo. Querosene, sal, farinha, linha, carretel, botão, roupa, tecido, cachaça. Nós viemos meses depois. O papai já estava aqui, ainda não tinha casa. Daí ele resolveu construir uma casa de madeira ali na rua, hoje professor João Cândido, mas na época chamava Rua Bahia. Uma casa até bonitinha. E nunca vimos onça. Lá, quando eles derrubaram a mata, a mamãe disse que tinha cobra, mas onça nós nunca vimos, não. Londrina nasceu como empresa. A ACIL nasceu da força das empresas. Em 1937, isso aqui era um sertão. Isso aqui era a floresta. E 19 pessoas resolveram fundar uma instituição empresarial, uma entidade empresarial, no meio da floresta. Primeiras conversas, primeira, segunda, terceira conversa, era ali no comércio deles. Meu pai tinha a papelaria, as regras do lado. E ali a necessidade, onde estava começando a florar, precisava de uma associação. Meu pai já vinha vindo de Marília com essas ideias. Se mudou de lá e veio se instalar aqui na Rua Maranhão com a sua papelaria e livraria. Ele tinha noções de contabilidade também, era culto. Em frente dele já tinha o farmacêutico Pedro Chocai. Então esses dois aí chamaram
está na hora de fazermos aqui a associação comercial. A cidade está se desenvolvendo. E aí, na Maranhão, os dois ali de frente, conversando, vamos chamar o Davi para ser o líder do negócio. Eu acho muito interessante o surgimento da CIL, porque ela surge de um libanês, né, que é o Davi Dekesh, que vem e coloca aqui toda uma cultura de luta comunitária. O seu Davi Dekesh sempre foi de chegar nas coisas e não se conformar com o Estado, com prefeitura, com ditames, com imposições, e lutar para que Londrina fosse focada a partir da comunidade. Para você ter ideia, quando fizeram a primeira chamada para fundar a associação, os que aderiram assinando, não eram ainda sócios, mais de 100 assinaram. Então, mais de 100. Aí a gente tem uma ideia de como estava se desenvolvendo a cidade, né? Esse grupo que veio para Londrina foram pessoas admiráveis, né? Admiráveis. E acabou a associação se fortalecendo tanto que passou a ser quase que uma tribuna da cidade. Qualquer coisa recorria à associação comercial para dar um apoio. Era um momento em que Londrina estava se encontrando com o futuro, né? Percebendo que o futuro era muito alvissareiro, né? A economia estava progredindo muito, aqui vinham levas e levas de imigrantes, o café estava num momento muito auspicioso. Então a CIL, que estava recém-fundada e tal, era a entidade mais forte que havia em Londrina, ela projetou uma nova sede e que foi então, o maior prédio que havia na região. Que o Whitson Schwartz disse que era o prédio mais bonito e alto do sertão paranaense. E o que havia de mais alto nesse prédio era o Mercúrio. A estátua do Mercúrio que o Davi Dekesh mandou trazer de São Paulo, né? A Associação Comercial em Londrina gerenciava os comércios, definia a política, etc. E intrometia muito, brigava muito com o governo. Tinha essa posição de vanguarda nessas lutas e tal, muito empenho. Inclusive, teve conquistas históricas nesse sentido. Por exemplo, a construção da ponte do Rio Tibagi. O Ribas teimava em não construir a ponte ali. Tinha a ferrovia, não sei qual era a cabeça dele, ele fez a estrada do Cerne, investiu um dinheirão na rodovia e não fez a ponte para ligar a cidade mais importante do interior. E aqui, ó, tinha escola logo, os cereais, tem que ter uma ponte, porque a balsa estava prejudicando. Numa das vezes que ele saiu de Londrina para atravessar ali, pegou fila lá, os caminhoneiros lá, o pessoal desconhecendo quem era ele. Dá licença aí para passar? Não, aqui não passa. Não passa. Mas sua excelência, o interventor, e daí, pô? O interventor, por que não faz a ponte aí, pô? O senhor vai esperar na fila, como todo mundo. E coincidentemente, na noite anterior, que havia sido inaugurada a associação, o prédio da associação, havia tido um baile, tudo e coisa, e o pessoal havia cobrado. Ele, precisa fazer a ponte, interventor, né? Ele deve ter saído ali convencido, o pessoal da associação está certo. É crítico mesmo, né? Em abril, ele telegrafou para o prefeito e para a associação, está autorizada a construção da ponte. A construção da Santa Casa foi a união de todos os setores de Londrina. É claro que a CIL teve uma participação muito grande, porque vários de seus diretores também faziam parte da Sociedade Beneficente de Londrina, que é o embrião da Santa Casa. Houve um acidente muito feio de um
trem que pegou um ônibus e foi muito difícil, porque o hospitalzinho era pequenininho. Tivemos vários surtos de febre amarela, malária, então nem se fala. E o doutor Câmara, eu me lembro que disse que ele foi lá no escritório e falou: Bonifácio, nós precisamos construir a Santa Casa. Porque havia a necessidade de um hospital que atendesse quem não pudesse pagar. Então houve todo esse esforço da comunidade, a começar da própria Companhia de Terras, que cedeu o terreno. O primeiro presidente da Sociedade Beneficente foi Mr. Thomas. As pessoas doavam, às vezes levavam uma galinha, levavam um porquinho lá para o pessoal da Santa Casa como doação. Então, a gente vê que desde aquele momento, dos primórdios, a CIL tem assim, uma participação fundamental na história de Londrina, em todos os momentos. Ela nunca se omitiu. O comércio de Londrina, quando eu era menino, era uma coisa estupenda, espantosa. Em cada esquina um camelô, mascates passando com suas malas cheias, aquelas baita baús, as ruas cheias de gente comprando, as lojas cheias. Sábado e domingo, então, era um frenesi. Muitas lojas funcionavam domingo, para vender para o povo da roça que vinha comprar aqui. Eu acho que eu devia ter uns 12, 13 anos, a primeira vez que eu me lembro de ter vindo em Londrina. Eu cheguei aqui, quando eu vi aquele centro comercial, eu falei, isso não existe. Porque aquele centro comercial até hoje é um prédio bonito. Você imagina em 66, 67, você vê aquelas torres daqueles prédios fantásticos. Isso para mim era Londrina. Era modernidade, era uma coisa que eu não imaginava que existia no mundo, que não poderia existir. O primeiro prédio que eu vi foi em Londrina. As casas fugantes eram o que havia de mais moderno em Londrina, que tinham as lojas de ferragens logo aqui abaixo da ACIL. Tinha a loja de departamentos aqui em frente. Tinha o mercado e tinha pleno gás fugante. Salão de chá fugante no primeiro andar. Tinha lá o chá das 5, o chá da não sei de que horas. O pessoal ia se reunir no salão de chá fugante. Tinha as Casas Guri, a Casa América, onde hoje é o Edifício América. Ali tinha uma casa muito boa de tecido. Ao lado tinha uma livraria, que os filhos ainda moram aqui. Tinha uma outra lojinha muito boa de um casal alemão, uma lojinha assim de tecidos, de aviamentos finos. Tinham fotógrafos bons, né? O seu Estrela. Ali na Avenida Paraná para baixo, tinha uma casa de acabamentos de lustres, de um grego, seu Danelides. O movimento era muito bom. Até muitas das vezes a gente conversava com o gerente do banco, ele dizia assim, olha, Jorge, aqui em uma semana a pessoa pode ficar rico. Era uma cidade efervescente devido à grande renda da cafeicultura. Aquilo foi impressionante. Londrina foi uma das cidades, eu acho que de maior liquidez financeira no mundo naquela época. Olha, eu nasci em 1940, lá no estado de São Paulo, na cidade de Pereira Barreto, filho de imigrantes japoneses, e fiquei até uns 10 anos lá. E com 10 anos, em 1950, viemos aqui para o norte do Paraná. E lá meu pai não teve muita sorte, nós fomos arrendatários de plantio de algodão, mas sem grandes resultados. Aí ele apostou no Eldorado do café aqui no norte do Paraná, trabalhando em lavouras de café como colono, boia fria. E até que no final de 58, com 18 anos, nós decidimos vir para a cidade. Bom, eu nasci em 1924, na cidade de Sertãozinho. E vim para Londrina em 1950, eu e a minha esposa somente. Não tínhamos filhos, nada, nós éramos recém-casados.
E eu vim porque no ano que eu casei, eu acertei na loteria. Eu e mais 3 amigos, nós ganhamos 200 mil unidades daquela época, eu não sei se era cruzeiro cruzado, o que era. Sei que nós ganhamos 200 e eu tinha 25, era meu. Com esses 25 mil reais é que eu resolvi me aventurar em Londrina. O meu avô, lá na Europa, ele era alta patente militar. Meu pai participou da Primeira Guerra Mundial. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o meu avô disse o seguinte: isso aqui não vai estar em paz. Entende? Novamente nós vamos ter uma outra guerra. E eu vi falar de um país chamado Brasil, né, que está em evolução. Assim nós viemos para cá. Meu pai veio para cá em 1933. O meu pai saiu do interior de São Paulo, da cidade de São Miguel Arcanjo, e ele ia para Porecatu. E o ônibus, era uma jardineira, encalhou em Bela Vista do Paraíso. E aí ele ficou lá 16 anos. E de lá ele veio para cá. Comecei trabalhando numa peixaria aqui da rua Sergipe, né? E aí comecei a estudar. O meu propósito era trabalhar, estudar, né? E, claro, constituir família aqui e tudo mais. Quando eu fui presidente, era o regime militar, nós estávamos numa ditadura, era terrível. E a associação parece que sempre foi mais destemida nessa parte e manteve a postura de uma tribuna da cidade e batia de frente. Não cheguei a ser preso, mas respondi inquérito na Polícia Federal, na época do SNI, essas coisas. Então, eu me lembro que o papai me trazia aqui nos varais de poesia, nas galerias de arte, que também era uma manifestação meio vigiada, porque qualquer manifestação cultural podia atentar contra o regime. Então, nós tivemos aqui, neste auditório aqui, várias reuniões do Comitê Municipal de Anistia Ampla, Geral e Restrita. Que eu vi as poesias declamadas por tantos, do Pellegrini, do Domingos, o Chico Amaro, o professor Donato Parisotto. O único espaço que acolhia esse tipo de evento era a CIL. Participando da CIL e tal, a gente ouviu assim, muitos comentários e até algumas críticas, né, de que Londrina não conseguiu se industrializar. Eu, analisando assim, tanto de uma perspectiva mais serena, uma perspectiva até histórica e tal, a gente percebe que é a mentalidade, né, do povo que veio aqui, colonizou aqui e tal, e que não era voltado para o setor industrial, né, era voltado para o setor agrícola, para o trato da terra. E nessa área eles foram ótimos, foram bons. A partir da hora que eu comecei a criar empresa e comecei a me interessar de que, vendo que faltava mão de obra, faltava tudo isso, eu achei que precisava de alguém que pudesse criar formação de mão de obra. Então, a minha ideia era montar uma associação industrial. O processo de industrialização não aconteceu concomitantemente. Aconteceu bem depois, já numa outra geração, né? Uma geração já de filhos e até de netos desses pioneiros que vieram para cá e que já cresceram numa outra realidade, estudaram também outras áreas do conhecimento. Juntamente com o Alberto Rapson, que estava fazendo um movimento para criar a Associação Industrial de Londrina, nós fizemos então um acordo e criamos a Associação Comercial Industrial de Londrina. E arrebanhamos para a Associação Comercial os industriais de Londrina. O João era meu vice-presidente e ele ficou encarregado da gente criar cursos de treinamento, porque era coisa muito difícil, entende então? Tudo bem, o João Jaburgo, digo. Tá. Mas nós criamos isso para poder, então até hoje se destacam muitos cursos que a CIL faz. Foi colocado e fundado da nossa gestão. E eu vim para cá, quer dizer, sem ideia exata do que era a CIL, e eu fiquei encantado. E nós fizemos
o processo de informatização do SPC, mas muito mais que isso, eu passei a admirar a ACIL. Na gestão do Igaraçu, não tinha mulher na associação. E nós, na gestão do Igaraçu, nós já usamos porque nós colocamos 2 mulheres na diretoria que, pela lógica, não podia. Existem muitas mulheres empresárias, né, que têm seu negócio, que cuidam, que fazem, mas elas não participavam da associação comercial. Então, isso foi um caminho para que elas também começassem a participar. O Conselho da Mulher Empresária da ACIL, ele nasceu em 1985. Então, desde o seu nascimento até agora, nesses 80 anos, as mulheres fizeram presente, lado a lado, junto com os nossos diretores, acompanhando todo o trajeto e a história de Londrina. Desses últimos 100 anos, vamos dizer assim, houve um desbravamento muito grande da mulher em todos os setores. E a Associação Comercial foi mais um. E eu tive a honra de ser a primeira presidente do Conselho da Mulher Empresária. Eu nasci em Açaí, mas desde pequeno vinha para Londrina, porque o meu avô, o Kazuta Imagawa, aliás, ele e o Ujihara, que está na placa ali na Praça Tomi Nakagawa, como japoneses que realmente aportaram em Londrina, os primeiros. Meu avô foi pioneiríssimo em Londrina. Em 1929, ele atravessou o rio Tibagi ali com a família a nado ou a pé, e então eu venho desde criança, desde moleque, na chácara ali no Ribeirão Coati. Meu pai e minha mãe vieram de Cambará, a família da minha mãe é de Cambará, casaram em Cambará, meu pai é de Santa Catarina. Ele veio na época até para construir essa estrada, que é a BR-369. Ele trabalhava na companhia que fez esse asfalto. Naquele meu tempo a gente falava, né, quem nascia abaixo da linha e acima da linha, né? Como eu nasci na Rua São Salvador, era abaixo da linha, a linha do trem era marco, né? Porque para você ir para o centro, você tinha que pular o trem. Ou você passava pela linha, ou muitas vezes o trem estava ali parado. Você tinha que pular o trem, né? Lembra, entre vagões tinha aqueles espaços. E era muito comum, quase continuamente você tinha que pular o trem. Aquela expectativa, o trem vai, não vai, mas vai sair, não vai dar tempo, pula, né? O meu avô, tanto paterno como materno, eram pessoas que trabalhavam muito pela sociedade e pelo seu entorno. Eu sou muito favorável e gosto muito e pratico essa questão do associativismo e do cooperativismo por isso, porque ela dá uma base de sustentabilidade muito grande para a região. A Associação Comercial de Londrina era o norte, era formada por homens e mulheres preocupadas com o desenvolvimento não só da nossa cidade, mas quando você lê a história, inclusive do nosso estado. Eu acho que a grande força da ACIL é ela ter extrapolado a questão industrial e comercial. Ela é muito mais que isso. É uma entidade hoje que defende os interesses de nossa cidade. Tem entidades que realmente falam que quer fazer, vai, mas fica sozinha. A ACIL não, se ela der um passo e falar vamos fazer, ela tem certeza que todas as entidades somam com ela. E foi o que aconteceu comigo naquela gestão. Todas as entidades, 87 entidades participaram de um movimento histórico. Todo lembra, né? O movimento Pé Vermelhos e Mãos Limpas. É uma marca registrada a moralização do fim da corrupção. Londrina se reúne ao SAD para dar um basta a essa pouca vergonha que vive a cidade de Londrina. A Londrina Natal é um capítulo à parte, né? Eu sucedi o Negri na época, o nosso saudoso amigo Negri. Ele, a sua maneira única de se envolver, de envolver outras entidades, ele criou um grande projeto que foi o Londrina Natal. A cidade toda iluminada. A gente via que o comércio também ganhava, muita gente saindo, passeando, a cidade ganhando luz nessa época. Teve muito envolvimento nosso, da família, porque como eu cursava arquitetura, ele quis participar, pegar todos os estagiários, o pessoal, tanto só da UEL, que eu fazia UEL, Unifil, para vir estagiar, para fazer os projetos gratuitos para as pessoas, para poderem iluminar. Chegavam os projetos das plantas e os projetos de fachada de cada prédio e a gente tinha que desenvolver numa rapidez, porque cada vez chegavam mais prédios e o turno cada vez precisava de mais contratação de estudantes, porque não vencia. Foi um envolvimento não só nosso. As pessoas esperavam chegar dezembro para poder fazer esse passeio na cidade, né? Porque era uma época mágica. Um projeto que culminou na minha gestão foi o primeiro momento em que nós conseguimos judicialmente a abertura do comércio nos sábados e domingos. Isso aconteceu
na minha gestão. Isso vem sendo discutido e trabalhado, vinha sendo discutido e trabalhado há muitas gestões anteriores, antes do meu pai, que esteve lá 10 anos antes de mim. A grande ferramenta foi o jornal. Eu trazia isso como uma ferramenta importante já da época do meu pai, que era a época de governo militar, era outra situação, mas o Jornal da CIU era um jornal que conseguia trazer uma linguagem para o associado e para a comunidade, enfrentando um pouco a censura. No caso dos camelôs, Londrina vivia naquela época uma febre. A cidade estava tomada pelos camelôs. O calçadão estava cheio. Eles se enfileiravam ali na frente da Pernambucana, nos quarteirões quase que todos do calçadão, e vendendo produtos, muitos deles falsificados, resultado de contrabando, de descaminho. O grande embate não aconteceu na minha gestão, aconteceu na gestão do Rubinho, que veio depois de mim, né, que foi o fechamento do camelódromo, aquela ação da Polícia Federal toda no camelódromo, da Receita, lá, e que foi um pé de guerra. A gente estava numa reunião lá no 5º Batalhão sobre a segurança de Londrina, me liga de manhãzinha o doutor Eduardo Apio, que na época era o juiz federal de Londrina. Rubinho, aquele negócio que vocês puseram na porcadoria já fazia quase 6 meses. Começou hoje às 6 horas da manhã, nós estamos aqui com 200 policiais federais do Brasil inteiro, já estão entrando no camelódromo. O pessoal de lá ficou muito revoltado e veio aqui na entidade cobrar, brigar na época. E fechamos tudo, e a gente trabalhava lá no 2º andar, fechamos todas as portas também. O pessoal correu lá para cima, porque lá não sabia que lá era da CIU, né, departamento do SPC, mas foi um auê mesmo. Chega de Luta foi uma campanha para manifestar a sensação, o sentimento de insegurança que a sociedade vivia. Então nós realizamos um evento onde a gente envolveu toda a sociedade e marcamos um dia para fazer essa manifestação. Uma manifestação pacífica, mas altamente organizada, e a consequência disso foi muito boa. Houve depois uma atuação da própria Polícia Militar, Civil, toda uma organização de ações, né, posterior a isso, que vieram a colaborar com a segurança. Nesses 3 casos, para mim, a CIU cumpriu o papel institucional dela. O papel de defender a livre iniciativa, defender a economia da cidade. A ligação com Londrina é bem antiga, né? Meu pai vem para cá em 1936 como representante comercial já, né? De uma empresa do estado de São Paulo, né? Botucatu, no estado de São Paulo. E aí então começa a nascer uma paixão por essa cidade e por essa terra vermelha, né? Eu nasci em 1966, em 1º de maio, cidade aqui ao lado, né? Com 4 anos de idade, vim de lá para cá com os meus pais. Meus pais foram os primeiros grandes empreendedores que eu conheci, porque eles moravam em uma casa cedida no meio de um pasto que dividia metade estábulo, metade casa. E trabalhavam de boia fria. E eles montaram um negócio, que foi vir para a cidade fazer seus filhos estudarem. A minha família começou em 46 aqui em Londrina, trabalhando na área de produção de bebidas, refrigerantes, algumas bebidas alcoólicas naquela época. Desde a fundação da empresa, ela é associada à Associação Comercial de Londrina. A CIU praticamente está em todos os projetos, principais projetos que estão andando na comunidade de Londrina, participa em todos, né, na Prefeitura de Londrina, na Universidade de Londrina, o que a comunidade tem pensado. Esse é um papel da CIU, provocar a cidade para que a cidade possa assimilar o que ela vai querer para ela. Perguntar para o cidadão londrinense o que ele quer para Londrina de 100 anos. As pessoas acham que a gente está aqui e que a gente está dando muito. Na verdade, a gente recebe muito. A marca CIU ela é muito forte, né? Ela marca desprendimento, né? Ela marca associativismo, é você pensar no coletivo. A CIU tem participado no crescimento de Londrina, em primeiro lugar. Por quê? Porque ela demonstrou que aqui o comércio é um comércio dinâmico, comércio sério. A CIU é a guardiã da cidade, ela está ali
observando todos os passos. Aconteceu alguma coisa errada, ela vai para cima e ela tem credibilidade. Eu acho que ela cumpriu sim a missão dela, continua cumprindo e continua evoluindo. Isso que é o importante, porque cumprir é uma coisa, mas evoluir é outra. Essa minha ascensão à associação comercial preencheu uma lacuna da minha vida. Para um filho de Londrina ter participado como presidente de uma entidade como a CIL é um grande presente, né? Eu sempre tive muito orgulho de ter sido presidente da Associação Comercial, ter representado a classe empresarial. A associação comercial sempre foi, vamos dizer assim, a bússola do desenvolvimento de Londrina. Só posso dizer que eu tenho muito orgulho de ter participado. Uma parte da minha alma ficou aqui e nunca vai sair daqui. É um sentimento que vem, né, desde a história dos desbravadores. Eu acho que isso ficou na CIL, né? A CIL tem um ímpeto de participação muito forte na comunidade, uma identidade, né, muito forte. E quando eu chego aqui, eu olho, como se a gente olhasse para frente e visse um mar de oportunidades. Então é muito diferente, né? Você tem a possibilidade de desenvolver projetos para a cidade, para o comerciante, para os associados que estão aqui dentro, para os que estão fora também, porque o nosso papel é trazê-los, né, para esse comum. Eu sou apaixonada e eu sinto essa paixão nas pessoas também. Desde o que é minha formação, que é minha função, né, enquanto gestora na área administrativa financeira, amo essa parte de construir, de criar, de cuidar, de zelar. A gente quer sempre trabalhar para que a cidade seja melhor, que as pessoas tenham uma condição melhor, para que as empresas tenham resultados melhores. Então, além de tudo, tem um caráter de servir também a cidade, de poder ter a consciência de que ao desenvolver algo, ao desenvolver um projeto, uma ação, uma discussão, uma proposta, isso alguém vai se beneficiar disso, alguém vai sentir lá na ponta os impactos disso. Para mim, isso é algo mágico, é algo que pessoas levam anos para descobrir, empresas gastam milhões para criar e aqui a gente tem de forma natural. É iniciativa, é ousadia, é determinação, é coragem, é visão de futuro, é visão de grandeza, horizontes mais amplos, um campo de visão maior e tal, para enxergar o mundo, né, do século XXI, o Brasil do século XXI, inserido dentro desse contexto Londrina e a CIL do século XXI. Se nós continuarmos agregando as pessoas, olhando para o futuro e querendo chegar lá muito melhor, a gente tem um caminho lindo para traçar. Então, assim, nós só temos 80 anos. Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, 80 anos? Só temos 80 anos. Tem muito pela frente. Londrina só tem 82. Então, tem muito a construir. Isso é uma coisa que nos instiga, que nos anima, que nos dá força, fôlego, para sempre olhar para frente e querer muito mais.